Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo anterior, a gente montou a matriz geradora no formato sistemático e depois montamos a matriz verificadora de paridade, né? Para ajudar no processo de decodificação, tornar o processo de decodificação mais eficiente, para verificar se o código recebido é um vetor válido ou não. Tá, agora, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre a distância mínima do código, que é uma propriedade do código, que ela permite a gente dimensionar e saber qual que é o desempenho dele, qual que é a capacidade de correção desse código. Quantos bits ele consegue corrigir de erro, quantos erros acontecerem a gente consegue corrigir, certo? Então, vamos lá. Nessa aula é a distância mínima e a capacidade de correção do código. Bom, o que é a distância mínima? Imagina todo o conjunto de código. Vou tentar desenhar aqui para vocês. A gente tem todo um conjunto de códigos aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5. Nos nossos casos aqui, a gente ia até C8, né? Tinha 8 códigos. Esse conjunto de códigos, como que é a ideia? Imagina que a gente vai espalhar eles no espaço. Aqui, está espalhando no espaço. Um está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. A ideia é que eles sejam o mais distantes um dos outros. Por quê? Porque se a gente tiver dois códigos muito pertinhos aqui, ó, e acontecer um determinado erro, esse vai ficar fácil, vai ficar complexo de decidir. Então, a ideia é que esses códigos que a gente está usando sejam mais distantes um dos outros. Tá? Então, essa distância mínima é o quê? É a menor distância entre dois códigos desse conjunto. Então, se a gente, por exemplo, aqui tem 5 códigos, a gente calcula qual é a distância de C1 para C2, de C1 para C3, de C1 para C4, de C1 para C5, e pega a propriedade desse código aqui e faz isso para todas as combinações possíveis. E a gente calcula qual é a menor distância entre eles. E essa menor distância, por exemplo, se tivesse um código aqui, ó, esse código aqui é muito próximo desse. Então, essa aqui é a nossa menor distância e essa vai ser a propriedade do código, que vai determinar a capacidade de correção dele. Tá? Então, como que a gente faz para calcular essa distância mínima? Tem dois jeitos. O primeiro, a gente vai lá e calcula o quanto um é diferente do outro. Como que a gente calcula o quanto que um é diferente do outro? Para calcular a distância entre dois códigos, a gente já viu lá, a gente usa a propriedade da distância de Hamming. E essa distância de Hamming é o peso da soma de C1 com C2. Né? A gente calcula a operação de módulo 2 ou exclusivo, né? O que for diferente é calcula o peso. Só que qual que é o caso? Nós, quando construímos um conjunto de códigos, a operação de somar C2 com C3, ela dá C1 com C2, ela dá C3. Ou seja, se a gente tiver um determinado código aqui, ó, C4, e a gente somar ele com C5, pela propriedade do fechamento dos códigos, obrigatoriamente a soma delas vai voltar num código que a gente já conhece, por exemplo, C1. Então, em vez da gente ficar fazendo as combinações 2 a 2, é muito mais fácil a gente calcular todos os pesos de todas as palavras códigos, e aí aquela que tiver o menor peso, de fato, é a distância mínima que a gente tem, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar o peso de todas as palavras código, com exceção da palavra toda zero, porque aquela ali vai ter peso zero, né? Mas ela é uma que a gente não tem como calcular o peso dela. Então, o menor peso encontrado corresponde à distância mínima do código. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer, conferir todas. Qual que é a segunda maneira? Segunda maneira que a gente pode para encontrar a distância mínima. A gente vai fazer a inspeção da matriz verificadora de paridade. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar a matriz verificadora de paridade e o menor número de colunas da matriz verificadora de paridades que somados dá zero é o peso. Então, significa que a distância mínima do código será igual ao menor número de colunas da matriz verificadora de paridade que, quando somados, resulta em uma coluna toda zero. Certo? Essa artifício aqui é muito útil quando a gente tem códigos muito grandes, sabe? Então, vamos fazer um exemplo aqui, o exemplo do caso anterior, para vocês verem isso funcionando.
Então, vamos fazer do primeiro jeito. Usando a matriz geradora, isso aqui já está no formato sistemático, ó. Aqui a identidade aparecendo aqui, ó. A matriz geradora no formato sistemático, a partir dessa matriz geradora no formato sistemático, nós vamos gerar todos os códigos possíveis. E esses códigos a gente constrói como? A gente pega, multiplica a mensagem pela matriz geradora, né? Multiplicando a mensagem pela matriz geradora, a gente vai ver todos os códigos. Tendo todos os códigos, nós vamos calcular o peso de todos os códigos que a gente tem ali. Então, a gente já fez isso lá anteriormente, né? Para as 8 mensagens que a gente tem aqui, ó, a gente gera os 8 códigos. Os 8 códigos estão aqui. E aí a gente calcula qual que é o peso de todas essas palavras códigos, com exceção da palavra zero. Porque a palavra zero não tem peso nenhum, o peso dela é zero, né? Então, vamos olhar. Essa primeira aqui, ó, 3, 3, 4, depois 3, 4, 4, 3. Qual que é o menor peso? 3. Logo, a distância mínima dessa palavra, desse conjunto de código, que para esse caso específico, a distância mínima é 3. Certo? Vamos ver isso pelo método da matriz verificadora de paridade. A matriz verificadora de paridade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar colunas. Então, a gente vai somar colunas de forma que tem que dar zero. Então, vamos pegar essa primeira coluna aqui, ó, a coluna 100. 100. Como que eu tenho que somar coisas com ela para dar zero? Como que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que somar, para somar ela, eu tenho que zerar esse 1 que está na primeira linha. Para zerar esse 1, eu só tenho oportunidade, aqui não dá, aqui não dá e aqui não dá. Eu só tenho oportunidade de usar essa, certo? Usando a quarta ali. Então, eu vou somar a quarta, mais 101. Então, matei ali, olha que beleza, a gente matou ali em cima, mas apareceu um 1 embaixo. Então, agora a gente tem que somar um 1 embaixo. Como que a gente soma um 1 embaixo? Vamos usar essa terceira, ó, que ela é 001. Então, se a gente somar a terceira, ó, 001, isso tudo aqui somado, ó, dá 0, 0, 0. Ou seja, deu uma coluna nula. Então, a gente usou 3 colunas somadas da matriz H, 3 colunas somadas da matriz H para dar uma coluna zero, coluna nula. Então, a distância mínima é 3. Só que tem que fazer isso para todos os casos, né? Então, vamos olhar. Usando a 1, a gente somou a primeira, a terceira e a quarta. Essa é uma possibilidade que está aqui, ó. Primeira, terceira e quarta, tá? Tá ali. Qual que é a outra possibilidade? A gente não usar essa, vou fazer de outra cor agora, ó. A gente vai usar a primeira, a gente não vai usar a quarta, vamos usar essa, ó. Vamos usar a quinta. Então, a primeira coluna, 100, aí depois vamos usar a quinta, 110, aí sobrou um 1 na segunda linha. Como que a gente cancela um com a segunda linha? Usando esse aqui de baixo, ó. Essa segunda, que é 0, 1, 0. Tudo isso aqui somado, né? Somados, né? Isso dá 0, 0, 0. Então, a segunda possibilidade é primeira, segunda e quinta colunas, tá? E aí, qual que é a outra possibilidade? É se a gente somar usando a sexta aqui, ó. Vou pegar um verdinho para ficar mais fácil. Uma sexta. Vamos usar a sexta como exemplo. Então, a gente tem 0, 1. 0, 1, para somar e elas se cancelarem, a gente vai precisar de um na segunda e um na terceira. E aí a gente pode usar esses dois aqui, ó, a segunda e a terceira linhas, que dá 010 e 001, que isso aqui somados, ó, também dá tudo zero, certo? Essa é a ideia do usar matriz verificadora de paridades. Então, a gente achou aqui, ó, em todos os casos, que a gente usou 3 colunas. Então, em todos os casos, a distância mínima é 3. O menor jeito um jeito da gente olhar aqui, como que a gente acha um cenário que tem distância mínima igual a 2? Como que a gente acha isso?
O único jeito da gente somar duas colunas e dar zero é caso as duas colunas sejam iguais. Então, se a gente tivesse duas colunas iguais, a gente teria uma distância mínima 2. A distância mínima 2 só vai acontecer se duas colunas forem iguais. Ah, não conseguimos achar três colunas aí para somar. Então, aí a gente teria que começar as combinações 4 a 4. Os códigos maiores vão ter distâncias mínimas maiores, viu, gente? Que a gente consegue, quando a gente tem mais bits, a gente vai espalhando mais, vai distanciando mais eles, certo? E aí, um aspecto importante que é bom ressaltar, que normalmente esses códigos de bloco, eles vêm caracterizados por n,k, né? A gente via isso como n,k. Alguns lugares, alguns livros, alguns autores, artigos, eles já mudam a notação para n,k, vírgula distância mínima. Porque a distância mínima vai ser um parâmetro muito importante para saber o desempenho do código, saber a capacidade de correção. Por exemplo, nesse código que a gente está usando aqui, ele é um código 6.3, né? Então ele vai virar um código 6.3.3 para caracterizar ele, certo? E aí, como que a gente vai usar a distância mínima para saber qual que é a capacidade de correção dele? O que a gente vai ver? Quando a gente tem um ruído, né, no canal, um ruído, por exemplo, um AWGN, esse ruído AWGN, ele vai causar erros de forma aleatória, em qualquer uma das sequências de bits, em qualquer uma das posições, né? Então, a gente, para determinar a capacidade de correção do código, a gente tem que verificar quais são os padrões de bits corrigíveis, né? Então, os padrões de erros com menos bits errados, eles têm maior probabilidade de ocorrer do que padrões de erros com mais bits errados, certo? Por quê? Porque vai acontecer bits de erro em um bit, é mais provável de acontecer erro de um bit do que acontecer erros em 2 bits, que aí a gente precisaria ter um ruído bem maior, certo? Então, qual que é a técnica? Nós vamos acontecer um erro, um bit mudou, onde era um 0 virou 1, ou um 1 virou 0. Nós vamos calcular qual que é a distância para os vetores válidos. E aquele que tiver a menor distância para o vetor válido, a gente vai assumir como se fosse a melhor estimativa. Então, essa é a ideia. A gente vai calcular a distância para os vetores válidos, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. No primeiro cenário, a gente tem dois códigos aqui, ó. Esse código C1 e esse código C2, certo? Esse código C1, ele é distante de quanto do C2? Olha, aqui, ó, ele é 1 bit, 2, 3, 4, 5. Então, o C1 está a 5 bits de distância do C2, certo? Essa é a ideia. E aí, o C1, o vetor recebido, o nosso vetor recebido na figura A, é o vetor R1. Ou seja, esse vetor R1, ele está a 1 bit de distância do C1 e ele está 1, 2, 3, 4 de distância do C2. Então, o que a gente vai assumir? O que a nossa decisão é? Ele está muito mais próximo do C1 e mais distante do C2. Então, o nosso vetor recebido aqui, ó, a melhor estimativa para esse vetor recebido é corrigir ele para C1, certo? Então, a ideia aqui, recebemos ele nessa posição, nessa distância, ele está mais perto de C1, então ele vai ser decodificado como C1. Agora, ó, já na figura B, já mudei aqui a figura, o slide. Na figura B, a gente recebeu aqui, ó, o R2. O R2 está a 2 de distância do C1 e ele está a 3 de distância do C2. Ou seja, o nosso vetor recebido, ele vai ser ainda decodificado como C1. Tá? E agora, se a gente errar 3 bits, vamos supor que o vetor que tinha sido transmitido era o C1, só que a gente recebeu R3. O R3, ele agora está 3 de distância do C1 e 2 de distância do C2. E aí, nesse caso, a gente não consegue corrigir mais. Por quê? A gente já errou 3 bits, a nossa distância entre os dois códigos era 5. Só que aí a gente errou 3. Quando a gente errou 3, significa que ele caiu, ele passou da nossa decisão, do nosso limiar de decisão. A partir desse ponto de limiar de decisão,
ele é mais fácil ele ser entendido como C2 do que como C1. Então, a gente decodificaria esse vetor recebido R3 como C2. Ou seja, esse cenário aqui, que eu estou mostrando, vou sumarizar tudo para vocês. A gente tem um cenário que a distância mínima é 5. Ou seja, a distância de C1 para C2 são 5 bits. Aí, quando a gente errou um bit, a gente mandou C1, a gente errou um bit. Quando erramos um bit, é a figura A. A gente está aqui, ó. A gente conseguiu voltar ele para C1? Corrigimos. Quando a gente errou 2, a gente estava aqui, estava ainda dentro da região limiar, a gente conseguiu voltar ele para C1 de novo. Ou seja, corrigimos o erro. A gente está analisando a capacidade de correção. Com 2, a gente corrigiu de forma eficiente. E aí, quando a gente errou 3, a gente não conseguiu mais voltar, porque ele já foi decodificado como C2. Ou seja, o erro, quando aconteceram 3 erros, a gente não voltou mais. Então, o que a distância mínima 5 falou para a gente? Todos os padrões de erros de 1 bit, ou seja, aconteceu um bit errado aqui. Esse bit pode ser 1 aqui nessa posição, pode ser na primeira. Todos os padrões de erro de 1 bit a gente conseguiu corrigir. Os padrões de erro de 2 bits, o que são 2 bits errados? Quando a gente coloca 2, 0, por exemplo, 2 bits aconteceram errados ali. Todos os padrões de erros a gente conseguiu corrigir. Agora, quando surgiu um padrão de erro, isso aqui é de 1, de 2, um padrão de erro de 3 bits, por exemplo. Gente, eu coloquei só 5 dígitos aqui, mas isso aqui é bem maior, tá? Quando aconteceram 3 1s aqui, no nosso vetor erro, a gente não conseguiu corrigir mais, certo? Então isso dá uma pista para a gente de qual vai ser a capacidade de correção do código em função da distância mínima, que é a seguinte: a capacidade de correção do código é a distância mínima menos 1 dividido por 2. Por quê? Quando a gente está, vamos pensar assim, num cenário, no nosso código, que a gente tem 3 de distância. Então, o nosso C1 e o nosso C2 estão 3 bits, né? Então, aqui, ó, 1 bit errado, 2, 3. Se a gente errar 1 bit, aqui, ó, caímos nesse cenário. A gente consegue voltar? Consegue. Se errar 2, caiu para cá, a gente consegue voltar? Não, já vai virar para C2. Então, com a distância mínima 3, a gente consegue corrigir padrões de erro de 1 bit. Se a gente tem um cenário de distância mínima 4, aí eu já vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse aqui é o C1, esse aqui é o C2, e um para o outro, ó, tem 1, 2, 3, 4 de distância. Se a gente estabelecer um limiar, ó, o limiar está aqui, né? Ou seja, aqui, ó, a gente errou um bit, vou pôr de outra cor. Erramos um bit, estamos aqui, a gente consegue voltar. Errou 2. Se a gente cair aqui, ó, a distância para cá e para cá é a mesma. Então, a gente garantidamente vai saber qual que é o mais próximo? Não. Então, com distância mínima par, a gente não tem um limiar claro. Chegou ali no meio, vai estar equidistante para os dois códigos. Então, a gente não pode garantir que a gente vai corrigir. Quando a gente vai fazer uma análise do garantidamente corrigíveis, a nossa fórmula é distância mínima menos 1 dividido por 2 arredondado para baixo. Se a gente olhar aqui, ó, se a gente jogar 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Ou seja, a gente consegue corrigir um código, um bit errado. Se a gente tem distância mínima, esse cenário aqui, né, é distância mínima 4. Distância mínima 4 menos 1 dá 3. 3 dividido por 2 dá 1,5. Aí a gente vai ter que arredondar para baixo, porque a gente garantidamente só vai conseguir corrigir padrões de erro de 1 bit. Igual no exemplo anterior, a gente tinha distância mínima 5. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2.
ou seja, com distância mínima 5, a gente conseguiu corrigir garantidamente padrões de erros de até 2 bits. E foi isso que a gente viu, né? Quando a gente tinha 2 bits errados, a gente conseguia voltar. Com 3 a gente não voltava mais. Ou seja, a gente conseguia corrigir padrões de erros de até 2 bits. Então essa é a ideia. Essa barrinha aqui, viu, gente? Ó, com as barra com o tracinho embaixo, significa arredondar para baixo, né? É o maior inteiro que não excede o valor de x, tá? Então, voltando aqui, só para fechar o assunto. Os erros, os padrões de erros garantidamente corrigíveis, eles vão ser a distância mínima do código menos 1 dividido por 2 arredondado para baixo. Ou seja, todos os padrões com até t erros, todos os padrões de erros com até t erros, a gente consegue corrigir usando um determinado código. Em outros casos, a gente não vai querer corrigir, a gente só vai querer identificar e detectar se aconteceu erro, né? Então, para detecção de erros, para detectar erro, a gente consegue detectar erros de distância mínima menos 1 só. Então, significa falar assim, ó, se a gente tem uma distância mínima de 4, de 5, por exemplo, aquele caso que a gente viu lá, 5, a gente consegue detectar até 4 erros. Se acontecerem 4 erros, a gente consegue detectar que esses 4 erros aconteceram. E o outro jeito é fazer correção e detecção ao mesmo tempo. E aí, ó, se a gente quiser corrigir tal erros, sendo que tal é menor que t, e detectar esse ezinho, epsilon, erros, né, que epsilon é menor que esse e aqui em cima, então a distância mínima é tal mais e epsilon mais 1. Tá? Essa é o jeito de fazer simultaneamente. Eu confesso que eu não vejo muita aplicação para isso, mas eu passo para vocês a teoria aqui. E aí eu vou dar um exemplo desse caso aqui acontecendo. Por exemplo, se a gente tiver uma distância mínima de 7, qual que é a capacidade de correção? 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Então a gente consegue corrigir padrões de erros de até 3 erros. Só que a gente consegue detectar quais os padrões, erros, possíveis combinações de erros, de até 6 erros, que é a distância mínima menos 1, certo? Só que se a gente quiser usar ele para detectar padrões de erros de 2 erros, vamos usar só corrigir só até 2. A gente consegue simultaneamente detectar padrões de erros de até 4 erros, certo? Então, usando as duas condições complementares. Para telecom, viu, gente, isso aqui não tem muita utilidade. Eu falo para vocês que eu apresento isso aqui para vocês, mas para vocês saberem que existe, porque eu acho que a utilidade muito em telecom é corrigir o erro e fazer a informação chegar lá de forma inequívoca, né, correta. Tá? Bom, gente, vou encerrar essa aula aqui, esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente continua com síndrome de erro, que síndrome a gente vai usar ela para fazer efetivamente a correção. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a gente corrigir o erro que aconteceu. A gente vai até induzir um erro e vamos corrigir ele para recuperar a informação de forma correta. Certo? Um abraço e até lá.